As pesquisas mais recentes indicam que 1 em cada 3 pessoas se sentem só. Isso é muita gente. Por isso a razão dessa live. Solidão, solidão a dois e o que fazer com isso. Eu sou Adalberto Arilha, advogado, mediador, e você está na página Divórcio Suave. Eu começo dizendo o seguinte, que qualquer pessoa pode se sentir só, né? Isso é uma situação que qualquer ser humano pode passar, não requer prática nem habilidade. As pessoas podem passar por isso de qualquer idade, qualquer classe social, qualquer grau de instrução, qualquer religião que seja, né? Então, por exemplo, um menino que mude de colégio, uma criança que mude de colégio, quando ela vai para um novo colégio, ela possivelmente vai passar por um momento de solidão. Quando alguém, um jovem, deixa a sua cidade e vai trabalhar ou vai estudar numa cidade maior, numa cidade grande, com certeza essa pessoa vai passar por um momento de solidão. E quem já passou por um divórcio ou está passando por um divórcio sabe que esse é um momento de extrema solidão e de extrema dor. Então a solidão ela é um momento em que todo mundo mais cedo ou mais tarde acaba passando, né? Mas o que é que essas três situações que eu acabei de dizer, do menino, ou do jovem, ou da pessoa que está passando por um divórcio, essas situações têm em comum? E essas 3 situações que eu acabei de dizer, elas têm em comum uma coisa muito importante. Elas se caracterizam por serem momentos de transição. Então, sempre que você passa de uma situação conhecida, onde você tem vínculos conhecidos, onde você conhece quais são os perigos, quais são as oportunidades, e você caminha para uma situação nova, onde você desconhece os perigos, desconhece os caminhos, desconhece as oportunidades e tem que refazer vínculos, ou tem que construir vínculos novos, esse momento de transição, ele sempre é um momento onde a pessoa se sente muito só. É um momento de dor, porque afinal de contas os vínculos antigos foram perdidos, né, ou estão sendo perdidos, e os vínculos novos ainda não foram construídos. Então esse é um momento de solidão mesmo, né? Não tem como sair. E essas rupturas, elas causam dor, elas causam muita dor. E a dor, ela tem uma função muito importante no ser humano, na vivência do ser humano, porque a dor indica uma situação de alerta, uma situação de perigo. E como nós somos seres sociais, né, e nós temos no nosso cérebro estruturas que foram especialmente desenvolvidas para construir vínculos, sempre que esses vínculos são rompidos, é como se a gente recebesse um sinal de alerta de que a gente está vulnerável, de que a gente está um pouco mais frágil. Então isso coloca a gente em situação de perigo, então a gente vive esse sinal, essa dor, como um sinal de alerta, não é? Ora, o que acontece é que, pouco a pouco, essas pessoas que passam por essa transição de uma situação para outra, pouco a pouco elas vão construindo um vínculo novo e elas vão entrando de novo numa zona de conforto onde elas conhecem os perigos, conhecem as oportunidades e os vínculos vão sendo construídos numa nova situação, né? Mas por algum motivo, algumas pessoas têm mais dificuldade de fazer essa transição. Elas, às vezes, não conseguem fazer essa transição. Então, seja por vergonha, por timidez, por introspecção, essas pessoas, quando passam de uma situação para outra, elas acabam tendo muita dificuldade. E aí é normal que elas façam o caminho contrário, ou seja, em vez de elas fazerem a transição e passarem para uma nova situação, elas acabam simplesmente voltando para trás. E elas acabam se fechando dentro desse processo. E aí o que acontece é que a dor da solidão, a dor da transição, ela começa a ficar crônica. E ela começa a simplesmente se fechar cada vez mais e a dor começa a aumentar. E aí o que acontece é que se essa dor continua, ela pode ter consequências muito graves na saúde das pessoas. Inclusive pode até desandar numa depressão, né? O que acontece é que essas pessoas
que começam a sofrer de uma solidão crônica, elas começam a desenvolver quadros que são extremamente preocupantes do ponto de vista essas pessoas, elas começam a passar por situações onde elas começam a assumir os riscos de quem sofre dessa dor de solidão, começa a colocá-las em situação de risco de saúde, da mesma forma que quem tem problemas de obesidade, ou quem fuma muito. Né? Por que isso acontece? Porque quando você começa a viver situações de dor, dessa transição, onde a pessoa percebe essa mudança como uma situação onde ela está mais fragilizada, né? A gente entende isso como o cérebro da gente entende isso como uma situação de perigo. E numa situação de perigo, existe todo um procedimento, né? Você começa a produzir cortisol, que são os sintomas de estresse. Com esses sintomas de estresse, você começa a ficar mais propenso a ter pressão alta, a ter problemas cardíacos, a ter problemas de queda de imunidade. O risco de Alzheimer é muito maior, né? E o risco de depressão também é maior. Então, a questão da solidão, ela, na verdade, é uma questão de saúde muito importante, né? Só que, além dessa questão de saúde, existe um outro dado que é fantástico nas pesquisas que falam sobre solidão. Dessas pessoas que se dizem sentir-se só, 2/3 dessas pessoas, 60%, quase 2/3, são pessoas casadas. Olha que interessante. Das pessoas que se dizem só, 2/3 delas são pessoas casadas. Então isso coloca a questão da solidão que não se liga mais a uma questão simplesmente se você tem pessoas à sua volta ou não. Às vezes você está no meio de uma multidão e mesmo assim você acaba se sentindo muito sozinho. Você tem a sensação de não estar conectado com ninguém, você não fazer parte de nada. Então aí, no caso das pessoas casadas, a gente tem a famosa solidão a dois. E a solidão a dois é uma dor terrível. Por quê? Porque ao contrário do que eu coloquei lá no início, onde as pessoas estão passando por uma transição, né? Então é o caso do menino que muda de colégio, ou da pessoa que muda de cidade para trabalhar ou para estudar, ou a pessoa que está encaminhando no seu divórcio, a sua separação, e está seguindo nesse processo. A solidão a dois é uma solidão que não tem essa perspectiva de mudança. A pessoa que está vivendo uma solidão a dois, ela se sente como que aprisionada dentro de uma situação, aprisionada no tempo. Ela não tem mais a perspectiva de mudança. Ela sente aquela situação como definitiva. Imagine o que causa isso numa pessoa que está envolvida dentro de uma situação de solidão a dois. Porque aquele estresse, aquela dor, que numa transição normal ela tem um prazo para terminar, né? Com a hora que você estabelece novos vínculos, novas situações, aquilo você vai para uma zona de conforto. Numa solidão a dois, você fica preso dentro de um limbo do tempo, né? É como se você fosse lentamente se dissolvendo naquela situação, porque você não tem mais a perspectiva da mudança. E quando você não tem mais a perspectiva da mudança, o que é que você começa a fazer? Você começa a se justificar, você começa a criar mecanismos para você mesmo, como se aquela situação fosse normal. Você passa a se convencer de que aquilo é realmente a sua vida e nada é possível fazer para mudar. Isso é a pior das dores de solidão. É a pior delas, porque é como se você fosse criando uma autopunição, não é? Porque você começa a se sentir como se você não fosse capaz
de ter algo melhor do que você tem. É como se você tivesse que estar naquela situação porque, de alguma forma, você não foi capaz de merecer alguma coisa melhor. E quando você vai criando esses mecanismos para justificar você permanecer naquela situação, a sua vida vai ficando, você vai perdendo o vício, você vai perdendo as perspectivas de melhora e você vai começar a achar desculpas para ficar ali. Por exemplo, eu tenho que aguentar firme por causa dos meus filhos, eu tenho que aguentar firme por causa da minha família, eu tenho que aguentar firme porque senão as pessoas vão achar que eu sou uma fracassada, que eu sou um fracassado. Eu tenho que segurar a onda porque, primeiro, que eu não tenho opção, porque é assim mesmo, todo mundo fala que é assim mesmo, casamento. Eu tenho que segurar a onda porque senão no meu trabalho vão me perceber de uma maneira diferente. Enfim, você começa a criar desculpas para permanecer nessa situação dessa solidão a dois. Né? E seja por que motivo for, né, você fica ali só, sendo cozida em fogo lento, sendo dissolvida lentamente nessa situação onde você não vê mais perspectiva nenhuma de mudança. Existe também, então, não sei se vocês perceberam, alguém já passou por essa sensação de solidão a dois? Mas a hora que você passa por isso é uma coisa tão terrível, porque simplesmente você perde qualquer perspectiva de evolução como ser humano. E a hora que você perde essa perspectiva de evolução como ser humano, o que é que sobra para você? Muito pouca coisa, né? A não ser essa dor profunda, essa sensação de ter fracassado como pessoa. E aí cabe um outro dado muito interessante que eu vou passar agora para vocês, mas antes eu quero ver quem mais está aqui, dar uma boa noite. Nilda, boa noite. Gil, Rosana, Luísa, Socorro, Helenice, Helena, Gracinha, Valdirene. Muito boa noite para vocês que já estão aqui. Quem está entrando, só vou posicionar que essa é uma live que a gente está falando sobre solidão. Solidão a dois e como é que você pode lidar com isso. Então, junto com essa ideia de que uma solidão a dois não traz nenhuma perspectiva de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, tem um outro dado interessante que eu vou trazer agora para vocês. As pesquisas que são feitas sobre essa percepção de isolamento social, elas indicam que tem um grupo demográfico muito suscetível a esse isolamento, essa percepção de isolamento. E pode ser que vocês estejam imaginando que são as pessoas mais idosas que se sentem mais isoladas, mas não é. As pessoas que mais se sentem isoladas são as pessoas de meia idade. Interessante, né? Eu acho que todo mundo tem aquela ideia de que aquelas pessoas de mais idade se sentem muito só, que são dignas de pena, porque afinal de contas elas não têm mais os vínculos que tinham, mas não é. Não são essas as pessoas que se sentem mais isoladas, são as pessoas de meia idade. E por quê? Porque na meia idade você começa a passar por uma série de situações que vão questionando a sua própria razão de ter existido até então. Né? E o que é que eu quero dizer com isso? Bom, na meia-idade, os seus filhos começam a chegar na idade adulta e começam a viver a própria vida. Eles começam simplesmente a seguir o seu caminho. Isso, além de trazer a síndrome do ninho vazio, né, que é quando os filhos saem de casa, também tem essa situação onde você vai se sentindo cada vez menos importante na vida deles. E a sua função como pai, ou como mãe, ou como educador, ou como criador, como provedor, ela vai ficando cada vez mais sem sentido. Né?
Também na meia-idade, né, nessa faixa, sei lá, acima dos 40, nos 50, é onde você começa a perceber que o seu casamento, né, não foi tudo aquilo que você esperava e vai ficar muito longe de ser. E a sensação de que aquilo não deu certo começa a te incomodar bastante. Ou então você já percebeu isso e já se divorciou e já está passando por esse processo enorme de solidão, né? É justamente também na meia-idade onde você começa a... Você sabe que você está chegando mais próximo à sua aposentadoria, sua carreira já passou do auge, você começa a perceber que a sua carreira profissional ela tem uma data de validade. E isso começa a incomodar bastante, né? E para as mulheres ainda tem um dado que é ainda mais difícil de lidar, que é a questão da menopausa, onde as mulheres que vão chegando nessa idade vão tendo essa sensação de que o sentido da própria existência começa a passar por um questionamento, né? Então, é por isso que as pessoas que chegam na meia-idade, elas começam a sentir esse questionamento e começam a sentir essa dor e começam a se sentir, de uma certa forma, ainda mais solitárias, porque elas têm que conviver com toda essa situação que parece ser uma situação difícil de lidar, né? Mas a solidão tem alguns lados muito bons. E é aqui que essa live começa a ficar muito interessante. E eu peço que você vá comigo até o final dela. A solidão tem alguma coisa de muito mágica. Por quê? Porque a dor que a gente sente na solidão, que eu tenho falado até agora, é exatamente o desconforto que acaba nos pondo para frente, né? É esse desconforto, essa situação de incômodo que faz com que a gente busque saídas. Tem aquela frase que diz que ostra feliz não produz pérola. Ostra feliz não produz pérolas. Por quê? Porque é justamente o incômodo, né? É aquele grão de areia, aquele desconforto que a ostra começa a viver, que faz com que ela comece a produzir a sua pérola. Uma ostra que não tem esse desconforto é só uma ostra. Mas uma ostra que esteja passando por isso é uma ostra que está produzindo alguma coisa muito maravilhosa, uma coisa muito fantástica, né? E é justamente essa dor, esse incômodo, esse desconforto que faz a gente seguir para frente e que faz, na história da humanidade, hein, as grandes criações, os grandes inventos, as grandes obras de arte, todas esses acontecimentos foram frutos de pessoas que estavam extremamente fora da sua zona de conforto. O professor Leandro Carnal, eu sou um fã de carteirinha do professor Leandro Carnal, hein? Não é porque eu também estudei na Unicamp, ele dá aula na Unicamp, mas eu adoro ver os vídeos dele, eu adoro ver as palestras dele. Mas o professor Leandro Carnal diz uma coisa muito interessante, que é a seguinte, que solidão é onde você está consigo mesmo. Solidão é onde eu estou comigo mesmo. E é este momento, né? Se você está nessa idade, onde você tem todos esses questionamentos a respeito dos papéis que você desenvolveu até agora, e você começa a sentir esta solidão, e começa a perceber que neste momento você está só com você mesmo, isso é uma oportunidade única na sua vida, onde você pode se livrar de todo o peso que foi até agora, carregar esses papéis que, a grosso modo, nem foi você que escolheu para você mesmo. É nessa hora onde você pode se livrar desse peso de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, de ser uma boa profissional, de ser uma boa dona de casa,
que foram escolhas que às vezes você nem fez para você mesmo. Todos nós fomos criados desde pequenos para desempenhar alguns papéis. E quando você começa a questionar esses papéis, você começa de alguma forma tirar esse peso das costas e você começa a ficar livre deles para decidir algumas coisas muito importantes na sua vida. Então, nesse momento de solidão, onde você está ali com você mesmo e você se livra desse peso, dessas roupas que não te servem mais, dessas roupas que até você nem gosta mais, ou às vezes nunca gostou. Se você tiver a coragem de olhar no espelho e olhar para você e ver quem de fato você é, que ser humano é aquele, com todos os seus defeitos, as suas virtudes, as suas conquistas, as suas derrotas. Se você tiver coragem de olhar para você e conseguir ver tudo isso, você vai correr um sério risco. Você vai correr o risco de se apaixonar. E é neste momento onde você, apesar da enorme dor que você possa estar sentindo pela solidão, você vai poder olhar para você e falar assim, poxa, aqui tem um ser humano que eu conheço bem e que tem muito valor e que fez muita coisa errada, fez muita coisa certa e que pode fazer muitas coisas mais. E eu achei interessante, né, quando eu estava pensando nessa live, eu percebi o seguinte, que essa questão de se apaixonar, que a palavra paixão vem do latim passio, que significa sofrimento, significa suportar o sofrimento. E a gente tem esse significado até hoje na Semana Santa, quando a gente fala da paixão de Cristo, né? Que na verdade o que a gente está querendo dizer é do sofrimento de Cristo. E eu fico me perguntando se dor e paixão não são simplesmente dois lados dessa mesma moeda que a gente chama de solidão. E cabe a você escolher qual desses dois lados você vai prestar mais atenção. Se o lado da paixão ou se o lado da dor. Se você vai ter a coragem de se apaixonar por você e escolher a partir de agora novos caminhos para seguir. De fato, os caminhos que você vai poder escolher. Porque você já se livrou de todos aqueles papéis e caminhos que escolheram por você. E agora chegou a hora de você seguir o seu caminho, que você decide. E eu posso falar isso com muita tranquilidade. Porque há 2 anos atrás, quando eu mesmo estava passando por esse meu processo de separação, o meu processo de divórcio, e eu passei por momentos de extrema solidão, de extrema dor por tudo aquilo que eu estava vivendo. Foi aí que eu comecei a me organizar internamente, mentalmente, e foi quando eu decidi compartilhar isso de alguma forma com as outras pessoas. E eu jamais passou pela minha cabeça que eu poderia, em pouco tempo, estar falando para milhares de pessoas no Brasil todo de coisas tão delicadas, tão difíceis, pelas quais eu passei e tanta gente passa. Foi no momento quando eu olhei para mim e eu tive coragem de gostar de mim, foi onde eu consegui escolher os meus caminhos, escolher o que eu queria fazer, com quem eu queria fazer, e aí eu mudei. Né? E aí é engraçado porque essa sensação de solidão, ela começa a ter outro sentido. Porque quando você muda todo o seu entorno. E eu posso dizer para vocês que eu estou fechando 2017 com o meu vínculo com pessoas completamente diferentes daquelas que eu fechei em 2016. Eu mudei muito nesse ano. E, por coincidência ou não,
as pessoas que estão comigo hoje, trabalhando, compartilhando comigo os meus momentos de conquista, de felicidade, de tristeza, são pessoas completamente diferentes daquelas com as quais eu terminei 2016. Então, quando você muda de verdade por dentro, e mudar por dentro quer dizer o seguinte: gostar de você do jeito que você é e não do jeito que as pessoas querem que você seja, tudo muda ao seu redor. Hoje eu recebi, um pouco antes de começar essa live, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, uma pessoa falando assim: eu quero aprender a ser feliz, me ensine a ser feliz. Eu quero deixar de ser só, me ensine a lidar com a solidão. Infelizmente, não tem fórmula para isso, não tem fórmula mágica, mas tem um caminho que é muito certo de que você vai conseguir. E o caminho é olhar no espelho e gostar do que você vê. Aceitar o que você vê. Aceitar o que deu certo e o que não deu certo. Aceitar como uma coisa que não pode mais ser mudada. Alguma coisa que pertence a um tempo que só existe agora na sua memória, que é o passado. E também lembrar que o futuro não existe. O que existe é só você agora na frente do espelho. E o que você decidir para você, vai ser só você que decidiu agora. Então tome as decisões certas. Tome as decisões olhando nos seus olhos no espelho. Você vai ver que vai mudar muita coisa na sua vida. Tem uma outra fase, uma frase do Sartre, que é muito legal, que ela fala assim, que é uma coisa mais ou menos assim: se você sente tédio quando você está consigo mesmo, é porque você está em péssima companhia. Então, você tem que começar a olhar para você e gostar do que é que você vê. Gostar das coisas fantásticas que a gente tem dentro da gente. Não tem ninguém, não tem dois, um igual ao outro. Pensa, gente, que coisa é essa? As experiências, as vivências, os acertos, os erros. Gente, isso daí é papo por mais de metro, né? De você conseguir se olhar, trocar, né? E muita gente fala, critica dessas questões dos vínculos virtuais, né? Eu estou trabalhando há mais de um ano no Divórcio Suave e eu tenho um vínculo com algumas pessoas que eu conheço só de mensagem. E muitas eu conheço a história. Muitas me mandam mensagem, compartilham comigo histórias que elas não compartilhariam com o seu vizinho, ou com os parentes, ou nem com os amigos. E são capazes de compartilhar aqui, às vezes comigo particularmente, ou com a equipe do Divórcio Suave, ou nos comentários dos posts ou das lives, com outras pessoas que elas também não conhecem, mas que essas pessoas também comentam e dão força e ajudam. Isso é muito mais forte, é um vínculo muito mais interessante do que você ter um vizinho que você não sabe o nome, né? Então, nesse um ano de Divórcio Suave, depois de 25 mil curtidas aqui, que mais de 2.000 curtidas por mês, fora os comentários, fora os posts, eu aprendi muito com as pessoas. Eu conheci muita gente. Eu tive contato com muitas histórias, com muita tristeza. E eu fiquei muito alegre com essas pessoas que muitas vezes mandaram mensagens agradecidas por simplesmente terem desabafado, simplesmente terem contado a história, colocado para fora. Colocado para fora significa também um jeito de olhar, né? Quando você coloca para fora, é uma oportunidade de você ver o que é que estava dentro. E isso é muito, mas muito importante. Por isso que eu sempre incentivo, comenta, manda mensagem, põe para fora o que está te incomodando. Porque às vezes não é só pôr para fora. Às vezes é uma orientação, às vezes é uma orientação jurídica, às vezes é um elogio, uma crítica. Mas põe para fora, comenta aí.
Essa live é para isso mesmo. Bom, quem mais está? Carmen, Rosângela Albuquerque, já senti solidão, hoje em dia não me sinto mais, já me acostumei a viver só. Bom, depende, se você está me dizendo que você se acostumou a viver só, porque agora você está na sua companhia, eu fico muito feliz. Agora, se você está só e triste, escuta o que essa live está dizendo e olha para você e perceba tudo de bom que você tem. Luciana, estava com saudades. Eu também, Luciana. E eu estava falando aqui de pessoas que eu conheci esse ano e você foi uma delas. E foi um prazer conhecer você. Olha, a Fátima está dizendo uma coisa, tento conhecer outras pessoas, mas hoje os homens não querem nada a sério, só se divertir. Não é o que eu quero para mim. Olha, eu vou rapidamente falar um negócio aqui, mas eu vou fazer uma live só sobre isso, que é muito interessante. Pense num quebra-cabeça. Pense num quebra-cabeça. Pense você como sendo uma peça do quebra-cabeça. Do jeito que você é, essa peça de quebra-cabeça, só tem uma outra peça que encaixa. Então, se você hoje está tendo vínculos com pessoas que depois você se arrepende, ou depois que você não gosta, ou se você está atraindo pessoas que você, na verdade, não queria atrair, são essas pessoas que, no fundo, é que estão encaixando com você. Então, para você atrair outro tipo de pessoa, pessoas diferentes, você precisa primeiro mudar você. A hora que você conseguir modificar e você se transformar numa outra peça do quebra-cabeça, vai ser outra peça que vai encaixar com você. Simples assim. Então, se você está procurando pessoas diferentes das que você encontra hoje, só tem um jeito. Você tem que mudar e se transformar também. E aí você vai passar a encontrar pessoas diferentes. Simples assim, não tem segredo nenhum nisso. Né? Gente, ninguém colocou hoje de onde está falando, né? De que cidade, de que estado. Alessandra está falando, Alessandra Simão, amo minha companhia, que maravilha. Gente, bom, é isso, tá? A live de hoje foi isso. É uma live que eu decidi fazer agora em dezembro, porque essa época de festas é uma época difícil para muita gente, não é? Muita gente se separou nesse ano e talvez seja o primeiro ano nessa condição de separada e a sensação de solidão vai bater mesmo. A sensação ruim vai bater, a dor vai bater, mas não se preocupe, é assim mesmo. E você vai fazer dessa dor a sua paixão, porque elas são os dois lados da mesma moeda. Tá bom?